A arbitragem meteu a mão a favor do Palmeiras. A arbitragem meteu a mão a favor do Flamengo. Cada um vai defender o seu lado. Eu sei que teve 2 pênaltis mandrakes nessa partida do Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Um pênalti pro Palmeiras, um pênalti pro Flamengo. E você vai ver a mídia esportiva falando sobre isso nesse vídeo. Analisando os lances dos pênaltis, se a arbitragem foi bem ou não foi. E também sobre essa vitória da rubro-negra em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Crédito dos vídeos, claro, eu vou deixar aqui na descrição. E já te peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou o Fabrício do canal Fabrício na área e trago essas informações importantes de partidas grandes como esta aqui de Palmeiras e Flamengo. Já se inscreve no canal para não perder nada e bora ver o que a mídia tá repercutindo desse jogaço do Brasileirão. Dá pra gente falar que em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Gugu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo, até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. Já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, pra mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem. Perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali pra frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou a Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando um pela esquerda ali. O já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é pra eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson, preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente do brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. E eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito... E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante, e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje, para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito. Ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um outro jogo, mas que... O Tite chegou a fazer isso. Mas quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco. O Flamengo ficou completamente... E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Bom, a Renata Ruel já tá com a gente, hein? Renata, olha, até agora nós só fizemos um abre. Só um esquenta pra Renata Ruel agora falar do assunto que vai ser a discussão aí na noite de hoje e também amanhã, né, Renata? Porque acho que tem 3 pênaltis aí pra gente analisar. O que é marcado da mão ali do Varela, certo? Do Varela.
Isso. Né? Que fica, e aí o Palmeiras perde o pênalti, depois o pênalti em cima do Arrascaeta, e tem ainda aquele lance do Vitor Roque que os palmeirenses estão reclamando. Então, Renata, o programa é seu, hein, Renata? Começamos por onde, hein? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo do Arrascaeta, ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Olá, boa noite, Bruno, Bubu, Sila, Pascoal, fã de esporte. Para mim é mais um final de semana trágico da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros. Hoje, no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo. E, para mim, mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. São tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. O que eu vejo nessa jogada? O Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço. Não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada. Não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não tem. O VAR interfere, o VAR muda a decisão. E aí, para mim, se ele fez pênalti, ele erra duas vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra duas vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais porque a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio. A gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para Renata, então, não foi e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. O cara quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem. No jogo de hoje, o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo inocente. Quem tá no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras. Todas as regras. Eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Ah, não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil. Você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? É interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, assim, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o que eu tô imaginando, Bubu, e a Renata pode falar, o árbitro ele já vai pressionado. Porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o que do time paulista. Então eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar e entregar a cabeça do árbitro aos leões.
Pô, mas se o Você árbitro... achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já tô com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês, e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, pra dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado pro Palmeiras depois, né? No começo dá pra discutir uma série de coisas, mas esse pra mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve. O tal do impacto. Não tem impacto pra derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. Ó, é só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba também pelo ambiente, atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora? Tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Pressiona, condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também assim, eu acho. O árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa não. Eu sou Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão, não foi nada, né? Ele poderia mas muito aí bem ter feito Daronco ou Klaus, que tem esse... O Candansan no meio de semana fez isso. Mas o Candansan é irresponsável. Ele se prejudicou, né? O Candansan foi por irresponsabilidade, não foi por falar, não... Sei. Mas pra você foi pênalti ou não? Não, de jeito nenhum. Ô, Renata, aí a gente pode até mostrar então o primeiro lance, o lance do pênalti a favor do Palmeiras, e eu queria que você respondesse se essa minha tese de que o árbitro ele já vai pressionado por uma decisão anterior tem a ver ou não, isso não passa na cabeça do árbitro, Renata? Só lembrando que o Bruno Arleu hoje também foi lá no jogo do Grêmio no VAR e manteve a decisão, né? Então você tem árbitro que mantém, você tem árbitro que muda e briga com a imagem. Então, para mim, o VAR é um problema hoje no Brasil, mas o árbitro em campo também. Porque se você não aguenta pressão, você não pode ser árbitro de futebol. Se você cede em função de pressão, você não serve para ser árbitro de elite. E o VAR hoje, querendo ou não querendo, mais apita o jogo do que qualquer outra coisa. Para mim, na verdade, a nossa arbitragem é uma tragédia, isso é verdade. E aí, a hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje, eles marcam esse tipo de pênalti. Ele tá girando o corpo, o braço tá um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola, e aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele tá nessa linha paralela da área penal aí, da grande área. Ele não tá. A gente vê que ele tá mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto pra gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que dê claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. E é também, eu falo, que a arbitragem ontem também teve polêmica. A linha traçada no gol do Vasco e Fluminense, você não enxerga nada. Essa tecnologia também não nos mostra nada, não define nada. Absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Árbitro mal posicionado em campo, claro que não tem imagem, o pênalti em si, a falta em si, é marcável. É o que eles marcam hoje, por entender uma ação de bloqueio. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vocês conseguem definir se foi dentro ou se foi fora? Para explicar. Consegue, Pascoal? O VAR no Brasil é um Atari diferenciado, é um Atari um pouquinho melhor. Nós estamos falando de coisa assim, absurdamente... É o Frogs and Fly. Absurdamente tecnológico. Nós estamos vivendo uma era absurdamente tecnológica e a gente tem um VAR virado num Atari. Por quê? Porque as imagens, eu vou repetir para vocês, se vocês não sabem, eu vou explicar. As imagens usadas no VAR são as imagens fornecidas pela TV. O VAR não tem imagens próprias. Mas não foi esse o combinado quando traçaram o protocolo do VAR, Pascoal. Eu vou repetir para você. As imagens são as mesmas da TV. O VAR, a CBF, que é dura, a CBF vai pagar 5 milhões por mês para um treinador, para ser técnico da seleção brasileira. Está com problema de dinheiro. Então o que vai acontecer? Eles botam um VAR desse porcaria no futebol brasileiro. Que você não sabe se está dentro, se está fora, e as linhas do impedimento nunca são traçadas direito, são sempre tortas, sempre tem um ângulo diferente. Por quê? Porque eles não têm imagens próprias. O VAR na Inglaterra, aí tá aqui nosso mestre Bubu para falar, toda hora decide esse tipo de lance em frações de segundo. Por quê? Existem as imagens do VAR, o automatismo do VAR,
Bateu ali, Não, esse travou o lance ficou 6 minutos discutindo. 6 minutos para ser decidido. É? Então, mas porque todas as vezes que o árbitro vai e ele vê 10 vezes, 14 vezes a imagem, significa que ele não tem convicção nenhuma. Não, e mais. Zero. Outra Porque coisa, não esse é um define lance, nada. esse é um lance dentro e fora da área, é um lance objetivo. Então, se o VAR tem essa imagem conclusiva, nem chamaria o árbitro. Não. Foi fora, foi dentro. Se marcou dentro, mas foi Renato? fora isso aí. Bota pra Eu lá. acho que ele chamou, o áudio vai ser divulgado. Ele deve ter chamado assim. Não dá pra entender, não sei o que aconteceu. Vem ver se você descobre. Até hoje nós estamos em 2025. Lembra de 2023? Que teve aquele gol contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro, que a gente não sabe se a bola entrou ou não. Se o Everson puxou a bola para dentro de dentro para fora. Lembra esse gol? Vocês lembram disso? Até hoje ninguém sabe. Porque o VAR do Brasil é isso aí que vocês estão vendo. É inconclusivo. E sendo inconclusivo, é o que a Renata disse, o VAR não te dá conclusão, o árbitro fica com a convicção dele, com a palavra dele. Eu não sei se foi fora ou se foi dentro. Se foi fora, seria falta. Sim, mas se estiver dentro, aquilo é pênalti. Alguém avaliação. Alguém consegue saber? Pra você, foi dentro ou foi fora? Eu não tenho como saber com exatidão, né? Não sou, né, um robô, mas a minha impressão é que foi fora da área. Porque você pega o pé esquerdo... A perna tá fora da área. A perna tá em cima da linha. Sim. A perna esquerda, né? Que o Varela tá virado pra cá. A perna esquerda dele tá em cima da linha. Isso. E é o braço direito que tá assim. Então, certamente, o braço direito está mais Fora. pra fora da linha. Então, a minha impressão, a minha sensação para uma imagem de frente é que seria fora. Mas a própria marcação, a Rê pode explicar melhor assim, eu acho que já gera discussão. Eu não sei se o VAR chamou pra falar, vem ver se foi pênalti ou não. Além da questão de fora ou dentro da área, a própria questão, se esse toque, porque o jogador já tá meio de costas, né? Assim, a bola bate, se não batesse aqui, ia bater na nuca dele, não sei e tal. Possivelmente ia ser um bloqueio, um desvio mesmo. Mas, então, por exemplo, esse pênalti eu já acho que é altamente discutível. Se a discussão é objetiva, não precisaria chamar o árbitro. Sim, se é dentro ou fora, uma imagem é capaz Foi dentro, confirma. Não, o foi VAR fora, cancela. O VAR tem as próprias imagens, ele resolve por ele mesmo. Eu não tenho nenhuma convicção Mas a respeito disso aí. Fala, Rê. Isso antigamente, né? Ou vamos dizer, no protocolo do VAR original, porque aqui, com a orientação nova da CBF, é assim, olha, eu não tenho certeza, você é o árbitro, vem aqui decidir. Por isso que a gente está vendo tantas idas ao VAR e os árbitros mantendo a decisão. Porque para a comissão de arbitragem hoje, o árbitro de vídeo, ele é um árbitro assistente, ele não tem que definir nada. Ou seja, na minha visão agora, tá? Se ele não tem que definir nada, você coloca qualquer um lá, você não coloca um árbitro lá. Se você qualquer pessoa lá olha a imagem e fala assim, vem aqui agora e olha que você toma a segunda chance. Então, no protocolo do VAR é isso, ó. O VAR tem convicção de dentro ou fora, ele só avisa para o árbitro. Mas hoje, com a nossa orientação aqui da Comissão de Arbitragem da CBF, tudo é para o árbitro de vídeo chamar para o árbitro. Então deixa o cara apitar o jogo no campo. Ou então põe um drone lá, né, pra apitar e aí vai chamar o VAR mesmo. É isso. Você não precisa do Automaticamente árbitro. o robô apita. E outra coisa, o pior de tudo isso é que agora o pessoal lá de Recife do esporte vai estar falando, mas o dia que o Rafael Veiga caiu lá dentro da área lá, que o Brasil inteiro, inclusive o Marcos, goleiro, ficou... Sim. não tô nem se a torcida vai Todo ficar mundo brava ficou comigo. revoltado. Aí agora o Grêmio, que foi prejudicado várias vezes. Alguém tá pagando sempre a conta nas rodadas seguintes. E aí a arbitragem, a gente nunca vai chegar a um consenso, Por isso que a arbitragem não vai melhorar nunca. Por isso é que no jogo do final de semana passado, do Corinthians e Santos, o Klaus foi... o que ele decidiu errado. O VAR o auxiliou. Não, mas aí o VAR tá aí. O VAR o auxiliou. E foi bem. Perfeito, né? Foi bem. O VAR foi bem. Porque o Klaus apitou mal, apitou o jogo com preguiça. Apitou o jogo com preguiça. Agora, o Ramon Abate Abel, todo jogo dele tem problema. Todo jogo tem problema. Não sei. E ele apita todos os jogos importantes que tem, ele tá apitando esses jogos importantes. Esse menino que foi afastado agora, porque também ele caprichou, né? Candançan? O Candançan. Você sabe que eu briguei com a Renata aí nesse lance, viu, Pascoal? Jesus, o Candansan. Eu briguei com a Renata esses dias aí. Candansan. Sabe o que eu falei aqui, Candansan? Eu achei que foi falta. Vai jogar um pouquinho de futebol pra você perceber como é que é, cara. Eles têm que jogar futebol. Deixa um dar tranco no outro, brigar pela bola. Então. Ele tá, indiretamente é pra mim, hein, Renata? Mas tudo bem, isso aí foi um lance do meio de semana, já discutimos muito. Mas eu acho que, de fato, a maioria entendeu ali que não era para o gol ter sido anulado, é isso, né? O gol do Grêmio ter O sido foi anulado. Pra mim, o absolutamente braço tá na normal. mesma direção da perna ali, ó. Tá fora da área. Tá fora da área? Sabe qual foi a impressão? Nem sei se isso deve ser marcado ou não. Eu fiquei com a impressão que o braço estava fora, como o Bubu falou, mas no momento que tem a bolada, O impacto vem pra dentro. vem pra dentro. Sim, mas é onde bate, não é o impacto final. entendi. É onde É onde bate. vai terminar. É na ali origem fora. da bola bater aqui. Eu tenho muitas dúvidas. Eu confesso pra você que eu não tenho definição sobre isso, não.
Esses foram os cortes da mídia esportiva que eu trouxe para vocês, analisando os pênaltis polêmicos, lances polêmicos, né? E a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O que faltou pro Palmeiras? O que você acha? Comente aqui a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. O que faltou pro time do Abel Ferreira superar o Flamengo no Brasileirão e abrir 7 pontos do seu principal rival na competição brasileira? E o que foi, quais foram as valências do Flamengo, na sua opinião, para essa vitória maiúscula fora de casa, com tantos problemas que o time do Flamengo tinha? Comente aqui a sua opinião, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sou o Fabrício na área, trago informações, análises táticas e muita coisa de jogos grandes como esse aqui, e você não vai perder. Se você é amante do futebol, se inscreve no canal agora. Claro, tá com o dedo no like também para ajudar o meu trabalho. Tamo junto!